Você sabia que originalmente a Miu não é uma mulher? Que a Emma é muito mais importante do que parece? Que os dois heróis deste mundo são defeituosos? Ou que os cidadãos deste mundo refletem a deusa deles, sendo podre e, claro, horrível? Existem muitas coisas em Tsukimichi que vocês podem não saber, que o anime pode não ter mostrado, ou que vocês podem ter esquecido. Então hoje eu vou falar sobre eles, junto com algumas curiosidades. Vamos lá com 15 fatos de Tsukimichi que você precisa saber, e caso você tenha sabido algum deles, mas se esquecido, é bom sempre relembrar. Em primeiro lugar, todo mundo se lembra que a Tomoe é um dos seres mais poderosos do mundo, certo? Tanto que ela tinha até mesmo seu apelido Invencível e tudo mais. Então, de fato, a Tomoe é o segundo grande dragão mais poderoso deste mundo dentre os outros grandes dragões, o que a torna, é claro, muito poderosa e temível. Ela ganhou o apelido Invencível por justamente nunca ter sido derrotada por nenhum outro ser, menos, é claro, o Makoto. E isso se deve principalmente da sua habilidade de manipulação espacial, que mais tarde viraria o nosso famoso Asora. E embora ela seja um dos seres mais poderosos e, claro, conhecidos pelo mundo, o seu nome verdadeiro, Shen, antes de virar Tomoe, na verdade é muito pouco conhecido, sabiam disso? Basicamente, as pessoas apenas a chamam de Dragão Invencível ou Dragão da Névoa, Dragão da Miragem e essas coisas. Pouquíssimas pessoas conhecem o nome Shen. Em segundo lugar, e isso é algo que a Tomoe cita por alguns momentos na série, mas antes da Miu reganhar sua consciência após sua luta contra o Makoto, quando ela era apenas a Aranha Negra da Calamidade, a Tomoe já lutou contra ela. Em algum tempo do passado, as duas entrariam em conflito, onde é claro que foi a Aranha invadindo o território da Tomoe. Ali elas lutaram quase de igual para igual, mas a Aranha logo perderia o interesse e iria embora. E claro, a Tomoe não achou motivos para perseguir ela, afinal aquela luta não ia levar em nada de qualquer jeito. Porém, ela achou a Aranha uma oponente extremamente irritante de se lidar e não sabia dizer qual delas ganharia caso realmente acontecesse um embate. Por orgulho, ela gosta de pensar que seria ela mesma, mas nós também sabemos que a Miu tem um nível maior que o dela, então mesmo que ela tenha o seu orgulho, os fatos mostram que provavelmente a Miu teria ganhado. Em terceiro lugar, vocês se lembram que a Tomoe teve 2 clones até agora, certo, amigos? Nós vemos com bastante frequência a Komoe, esse fragmento da Tomoe que tem o cabelo um pouco diferente da cor dela, mas que em teoria é para ser um clone remoto e independente dela. Porém, para aqueles que não se lembram, há um tempo atrás nós tivemos outra versão dela. No caso, foi um fragmento da Tomoe que nunca chegou a ganhar o nome verdadeiro dela, sendo apenas um fragmento da Tomoe que, é claro, obedecia às suas ordens. Ela tinha sua própria personalidade e, claro, pensamentos, mas infelizmente não tinha um nome. E quando infelizmente ela morreu, sendo parte da Tomoe, a própria sentiu completamente a morte do seu fragmento, tanto que isso a machucou por um bom tempo, fazendo ela ficar de cama. Em quarto lugar, onde depois da morte do primeiro fragmento, a Tomoe e o Makoto precisavam de alguém para gerenciar o Asora assim como antes. Então, a Tomoe criaria o seu segundo fragmento, onde da mesma forma que a primeira, ela tem sua própria personalidade e pensamentos. Dessa vez, a Tomoe adicionou ainda mais do seu poder para criar o clone, junto, é claro, da mana do próprio Makoto, que seria desperdiçada indo para o Draupnir, onde assim, esse fragmento seria muito mais poderoso e menos vulnerável do que o primeiro, tentando corrigir o problema que aconteceu inicialmente. E claro, sendo uma junção da mana dos dois, a Tomoe meio que trataria ela como uma filha entre eles, mas para brincar com a Miu, mas por causa disso, o Makoto daria um nome para ela,
Komoi, e assim esse seria o segundo fragmento, muito mais poderoso e nomeado, sendo realmente parte da família. Agora, em quinto lugar e falando na Miu, sabiam que originalmente ela não tem gênero? Então, a Miu é a Aranha Negra da Calamidade, mas não especificamente ela é um monstro. Nós chamamos ela no feminino porque normalmente em animes as aranhas remetem a mulheres, já que muitas vezes elas viram waifus, principalmente com Kumo de Suga, além de que mais tarde, ao fazer o contrato com Makoto, ela ganharia uma forma humana feminina, então é claro, nós tratamos a Miu como uma mulher. Mas originalmente, antes do contrato, a Miu era um espírito único deste mundo, diga-se de passagem. Então sim, ela não era exatamente um monstro, e sim um espírito. E como um espírito, ela não tinha gênero específico, ela era meio que os dois ou nenhum dos dois ao mesmo tempo. Em sexto lugar, Yamil, talvez por ter sido uma aranha quase sem consciência e sendo movida por instintos durante praticamente toda a sua existência, mesmo hoje em dia ao reganhar sua consciência, nós podemos ver que ela é muito mais movida pelo instinto do que pela lógica. Obviamente, a Miu é muito inteligente e talentosa para aprender coisas novas, mas se vocês repararem bem, quase 100% das vezes, ela sempre segue o primeiro pensamento que vem à sua mente em vez de pensar melhor nas coisas. Nesse caso, a Miu é bem instintiva, se ela sente que tem que fazer algo, ela vai tentar fazer isso. Por exemplo, servir o Makoto com sua completa e total lealdade após se sentir viva graças a ele, ou querer destruir qualquer pessoa ou coisa que tente causar mal ao Makoto, sem nem mesmo conversar ou entender, até mesmo conseguir informações de seus oponentes. Primeiro, ela parte pro abraço e tenta quebrar a coisa. Depois, ela começa a pensar no que fazer. Em sétimo lugar, Yamil também, surpreendentemente, é muito fraca para elogios. Vocês sabiam disso? Alguém que ela pensa ser irritante ou uma pedra no sapato pode simplesmente mudar completamente de ser um empecilho para alguém legal e uma pessoa da hora de se conversar para a Miu. Tudo que essa pessoa precisa fazer para se mudar de irritante para legal na cabeça da Miu é elogiar ela. Claro, isso não se aplica a quem é inimigo do Makoto. Não importa o quanto que elogiem ela, se você é inimigo do Makoto, a Miu ainda vai tentar te matar. Porém, sim, como se fosse para reafirmar o estereotipo de que a Miu é uma cabeça nas nuvens e essas coisas, ela é alguém muito fácil de se lidar caso você saiba falar com as pessoas, e se você elogiar ela, você ganha a atenção dela. Em oitavo lugar, vocês sabiam que a Ema é a secretária do Makoto, a supervisora e, claro, governadora do Asora? Muitos podem pensar que os assistentes do Makoto são a Miu, a Tomoe, o Shiki e essas coisas, ou que a Komoi é a supervisora do Asora e tudo mais, mas não, e isso está errado. A Ema é literalmente responsável por geral no Asora, tanto que a Tomoe e a Miu normalmente obedecem a ela quando o assunto é trabalho e essas coisas. Então sim, amigos, a Ema é simplesmente a GOAT do Asora. E inclusive, um detalhe que eu gosto de falar é que na Light Novel a Ema é muito mais da hora do que no anime, caras. Olha essa foto dela no anime e agora olha essa foto dela na Light Novel. Primeiro que o anime mudou um pouco o design dela, onde o olho dela ficou preto e ela ficou loira, quando na verdade o olho dela é verde e seu cabelo é cinza. Porém, no geral, ela é muito mais badass na Light Novel e isso é muito engraçado. Em nono lugar, e além de ser a secretária / governante do Asora, sabiam que a Ema também é uma das pessoas mais habilidosas dentre os moradores? Tirando o Makoto, a Miu, Tomoe e Shiki, nós temos muitas pessoas muito fortes e habilidosas no Asora, já que a maior parte deles são monstros, mamonos, então sim, eles são muito fortes, eles foram criados para lutar. A maior parte deles são poderosos por natureza já, porém a Ema é muito habilidosa, mesmo dentre esses moradores que são muito fortes. Isso é principalmente por causa da sua magia
magia, já que ela é uma excelente maga. E ela se tornaria ainda melhor, já que mais pra frente, o Makoto daria algumas áreas, alguns encantamentos que ele fez para ela, encantamentos melhores, mais versáteis, que custam menos magia e essas coisas, o que a tornou uma maga ainda melhor do que antes. Em 10º lugar, e agora, vocês sabiam que o Shiki é alguém bem impressionante? Normalmente temos uma visão errada dele, já que ele é muito bulinado e claro, sofre nas mãos da Tomoe e da Miu. Afinal, ele é um covarde que tem muito medo delas e os caramba 4. Mas o Shiki na verdade é bem forte e não apenas uma pessoa comum. Pode não ser comparado a um grande dragão, mas o Shiki é um dos seres de mais alto nível dentro deste mundo. Ele é uma existência de altíssimo ranking, meus amigos. Além disso, ele é muito bem treinado em todos os tipos de magia, embora se especialize em cura. Ele também tem um grande conhecimento sobre a própria magia, já que por muito tempo ele foi um pesquisador. Basicamente, embora ele seja um covarde que sofre nas mãos dos próprios amigos, o Shiki é muito forte e, claro, alguém gigante neste mundo. Em 11º lugar, todos se lembram da companhia Kuzunoha, certo? A empresa do Makoto e tals. Vocês sabiam que o Shiki e o Lime são basicamente as estrelas masculinas da companhia, os garotos propaganda? Tipo, os dois são muito bonitões nos olhos das mulheres, e assim eles meio que foram a forma de anúncio perfeita para a empresa, já que literalmente as mulheres de Hrothgar ficaram caidinhas por eles, e obviamente quando eles estão na loja, elas vão para a loja comprar qualquer coisa que eles ofereçam. E isso fez com que a filial em Hrothgar fosse o maior e completo sucesso. E o Lime, como um agente de informação da Tomoe, trabalhar como um balconista ou um atendente na loja do Makoto é perfeito, porque ele é bonito e atrai as mulheres. Então, a partir dali, ele consegue reunir todos os tipos de informações para passar para sua mestra. Então essa loja é de fato um sucesso enorme graças a dois bonitões. Agora, em 12º lugar, o Tomoki é um completo pervertido da pior raça. Isso não é algo deixado explícito na obra, isso é algo que eu pensei após juntar algumas informações sobre o Tomoki, mas ele é um pervertido que gosta de lolis. Por que isso? Por alguns motivos, mas principalmente a forma que a deusa tomou para falar com ele. Tomoki não é bem um adulto, e sim um adolescente que eu julgo que estava no ensino fundamental, já que ele é bem mais novo do que a Hibiki e o Makoto, ele tinha 15 anos quando foi invocado. Além disso, ele é meio que um otaku que ficava jogando e lendo novels, querendo ir para outro mundo e blá blá blá. A deusa, ao trazer a Hibiki e o Tomoki para o seu mundo, mudou sua aparência do que normalmente ela se parece, onde para a Hibiki ela ficou mais graciosa, enquanto para o Tomoki ela virou uma loli indefesa. Além disso, agora eu vou dar um pequeno spoiler sobre o Tomoki, não é tipo algo que vai estragar sua experiência, mas é um pequeno spoiler sobre ele, então se quiser pular, o número tá na tela. Lá pelo final da série, o Tomoki meio que tem o desejo de tornar a deusa a sua escrava sexual, e vendo que ela apareceu como uma loli pra ele, isso é perturbador, porque ele sabe que aquela é a aparência dela e mesmo assim ele quer fazer isso. Junto disso, não se esqueçamos que ele tem aquela garota domadora de dragões no seu grupo, e mais pra frente ele vai fazer coisas com todas as mulheres que ficam encantadas por ele. Então, sim, o Tomoki é um pervertido que gosta de lolis, que eu não vou falar o real nome porque eu não quero ser desmonetizado. Em 13º lugar, a Hibiki, por outro lado, tem tudo para ser uma grande pessoa no mundo, mas é muito rasa e mente fechada. A Hibiki é inteligente, calculista, sabe como o mundo funciona, mas parece que ela é muito ingênua ao olhar para a maneira como esse mundo funciona, principalmente sobre a guerra entre os humanos e os demônios. Mais pra frente, ao se encontrar com o Makoto, ela não consegue entender os motivos pelos quais ele faz o que ele faz, e mesmo quando ele e seus companheiros tentam raciocinar com a Hibiki, ela ainda assim
não escuta eles, ela não quer saber deles, ela não quer saber o ponto de vista deles, ela liga apenas para suas próprias conclusões e ponto de vista, porque para ela isso é a única coisa que importa. Ela é tão autoconfiante que não consegue entender o que outras pessoas pensam além de suas próprias conclusões, e isso é uma falha fatal. Ela é inteligente, calculista e uma pessoa impressionante, porém ela é muito imbecil porque ela é muito ignorante e arrogante, e isso a torna, é claro, uma personagem completamente idiota. Em 14º lugar, e uma coisa que Tsukimichi faz é quebrar, ou pelo menos mudar um pouco o estereótipo dos heróis. O tipo de pessoa que o Tomoki era na Terra, normalmente ao ir para outro mundo como em outras novels e mangás, seria alguém carismático, que conseguiria um harém e se tornaria super poderoso, mas aqui ele se corrompe e é um completo imbecil ingênuo, sendo um pouco mais realista do que em outros mangás seria. Quanto a Hibiki, ela é altamente inteligente, astuta e talentosa, mas acaba sendo tão orgulhosa e arrogante que acaba cometendo vários e vários erros, sendo uma total imbecil sem nem perceber, o que também é muito real na vida real. E o Makoto também não cai muito longe da árvore, já que de longe ele já não é apresentado como alguém bom. Nós gostamos do Makoto, mas sabemos que ele tem um lado sombrio e que não é tão bom assim. Então basicamente o autor reverte muitos clichês enquanto meio que distorce alguns deles, fazendo a obra ser como um isekai comum, só que mais sombria neste caso. E por último, mas não menos importante, em 15º lugar, e falando nos heróis serem horríveis, o autor fez uma grande sacada da mesma forma, só que com a deusa e com seus cidadãos. A deusa inseto se considera perfeita e sem falhas, sendo arrogante, narcisista e não ligando nem um pouco para os outros deuses, apenas porque ela é uma das deusas da criação. Ela também foi quem criou os humans, baseado nos humanos. Ela, nesse caso, os criou de acordo com a sua imagem e personalidade. Para ela é perfeita, então eles são seres perfeitos, criaturas perfeitas, quando na verdade isso é muito pelo contrário. Eles podem ser atraentes, mas suas personalidades são horríveis e eles são muito fracos, tanto que eles precisam invocar heróis de outros mundos para lutar em suas batalhas. Os cidadãos deste mundo são um exemplo perfeito de que muitas vezes as obras refletem seu criador ou as crianças refletem os seus pais, dependendo do cuidado. Essa é uma grande crítica, que basicamente esse mundo que era pra ser perfeito é uma merda igual a sua deusa, que se julga perfeita. Mas por hoje é isso, amigos. Se eu errei em algo ou se você tem algo a adicionar em cima do que eu já falei, comenta aí embaixo para compartilhar com todo mundo. Se curtiu o vídeo, deixa o gostei aí embaixo para me apoiar e, claro, ajudar mais pessoas a assistirem o meu conteúdo. Se puder, se inscreva no canal, porque assim você recebe e pode assistir os próximos vídeos. E agora, eu fui.